Bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. No vídeo de hoje eu vou reciclar esse pote de plástico, tá? Esse daqui é de pasta de amendoim, mas pode ser de manteiga, qualquer pote plástico. Eu só lavei e limpei. Vou usar tecido, esse daqui é o Tricoline, aquele 100% algodão. Eu vou tirar a medida do pote para fazer a forração. Vou tirar a largura que eu vou precisar, sempre deixo 1 centímetro a mais para recortar. E agora o comprimento do pote, eu meço certinho aqui da boca do pote até o final e corto mais ou menos uns 4, 5 centímetros a mais. Vou usar cola branca para artesanato, pincel de cerdas dura. Em uma das laterais menor do tecido, eu vou passar um pouquinho de cola branca com um pincel mais ou menos 1 centímetro. E venho nessa beiradinha e vou virar para dentro, tá? Vou fazer como se fosse uma bainha, um acabamento no tecido, tá? Só ir apertando, segura um pouquinho que a cola branca aqui nessa beiradinha, ela vai colar rápido. Olha como fica legal o acabamento do tecido colado. Venho com a cola branca, começo a passar aqui nessa parte de baixo da boca do pote. Pode dar uma caprichada agora na cola branca. Venho com o meu tecido e vou começar a colar. Eu colo a pontinha do tecido, tá? E o resto ele fica virado para cima para depois dar certo a virada lá dentro do pote. Aqui, para ajudar a segurar, eu vou dar um pinguinho de cola Bond, que é a cola instantânea. Vou segurar com a tampinha para não correr o risco de grudar o dedo. E agora, eu venho dando a volta no pote inteiro, tá? Sempre apertando o tecido para ele fixar, colar aqui no pote. A cola branca, ela cola bem, fixa, mas ela demora um pouquinho para secar. Então, é vir apertando, encaixando ele certinho aqui nessa parte de baixo do pote. Terminei de dar a volta com o tecido, agora aqui na pontinha, para finalizar, eu passo um pouco da cola branca aqui na ponta do tecido, tá? Pode dar uma caprichada na cola, puxo o tecido para ele ficar bem firme, ó, eu vou encaixar uma ponta em cima da outra, tá? Segura para fixar. Jogo essa parte de tecido agora aqui para dentro do pote. Vou ajeitando com a mão, tá? Para ele ficar certinho. Ele vai ficar um pouquinho meio enrugadinho. É esse efeito que eu quero mesmo, tá? Ele vai ficar fofinho o tecido. Olha como fica já a parte de dentro. Vou utilizar agora um pedaço de papelão. Esse daqui é aquele papelão mais fininho e ele tem que ser um papelão duro, tá? Que seja firme. Usando a caixas de sapato dá certo. Coloco o pote aqui em cima do papelão, faço a marcação de lápis e agora vou recortar esse círculo com a tesoura. Terminei de recortar. Esse círculo de papelão, ele tem que ficar um pouquinho menor do que o fundo, ele tem que encaixar certinho aqui dentro do pote para dar o acabamento lá dentro. Vou utilizar mais um pedacinho do tecido, mesmo tecido que a gente forrou, só que esse tecido ele acabou, eu não tenho mais e vai faltar pedacinhos para fazer a forração. Eu vou recortar essa tira que eu tenho em 2 quadradinhos e vou colar fazendo uma emenda que nem vai aparecer. Então, agora é passar a cola branca no círculo, tá? Pode dar uma caprichada na cola. Eu gosto de usar o pincel de cerdas dura, esse pincel tem disponível na lojinha aqui do canal. Vou centralizar o meu tecido na metade desse círculo. Encaixo certinho a outra parte, combinando com o desenho do tecido. Agora, eu gosto de vir com um pouquinho de cola branca e passo nessa parte da emenda do tecido, tá? Para não correr o risco de descolar, ficar bem colado. Venho com uma tesoura, vou tirar o excesso desse tecido, lembrando de deixar uma beirada de mais ou menos meio centímetro. Nessa beirada do tecido, eu venho com a tesoura e vou dar vários piques, tá?
deixando sempre o corte bem próximo aqui dessa beiradinha do papelão. Venho com a cola branca, passo um pouquinho da cola e viro essas beiradinhas, tá? Sempre passando a cola em cima do tecido que já colou, porque um tecido vai entrando na beiradinha do outro tecido. Faço esse procedimento até dar a volta inteira aqui no círculo, né? Colar todas as beiradas de tecido. Finalizei a colagem. Eu gosto de passar um pouquinho da cola branca sempre aqui em cima de todas as beiradinhas para reforçar. E olha como que ficou a parte de cima, nem dá para perceber a emenda. Com a cola branca agora, eu vou passar no centro aqui do círculo, tá? Só no papelão. Pode dar uma caprichada nessa cola branca. Centralizo certinho esse círculo aqui dentro do pote. Encaixo certinho, aperto bem, tá? Para ele encaixar, fixar no pote. Vai ajeitando com a mão que ele fica certinho. Olha que graça o acabamento dentro. No fundo do pote, eu também vou fazer forração de tecido. Eu tenho somente alguns retalhos do tecido, é esses retalhos que eu vou usar. Vou fazer a mesma emenda que a gente fez lá dentro. Passo a cola branca aqui no fundo do pote. Venho com o primeiro retalho de tecido, centralizo certinho aqui onde eu quero colar. Eu vou deixar sempre mais ou menos meio centímetro, tá? De sobra de tecido, para depois fazer o acabamento. Passo mais um pouco da cola branca, sempre passo um pouquinho aqui na beiradinha do tecido. Venho com o outro retalho, encaixo certinho, tá? Sempre acompanhando o desenho do seu tecido para não ficar feio o acabamento. Passo mais um pouco de cola branca e vou colar o último pedaço de retalho que vai finalizar aqui o fundo do pote. Encaixo certinho no desenho. Sempre aperto, tá, o tecido para ele fixar bem e aperto essas beiradinhas aqui do tecido, ó, para ele acompanhar esse vinco, né, que o próprio fundo do pote tem, ficar bem marcadinho. Terminando de fazer essa colagem, venho com a cola branca e passo uma demão de cola branca em cima de todo o tecido, para deixar ele hipermeabilizado. O tecido ele vai ficar mais durinho quando secar. Eu prefiro, tá, o pano mais durinho, hipermeabilizado na parte de fora do pote. Agora eu venho com a tesoura, vou recortar esse excesso de tecido, deixando mais ou menos meio centímetro de sobra. Passo a cola branca aqui nessa parte do fundo do pote. O tecido eu fiz aqueles pico com a tesoura, tá? Aqueles cortes para facilitar aqui a virada. Então, passo a cola branca e viro a pontinha do tecido. Passo a cola branca e viro o tecido até completar a volta inteira. Terminei de fazer a colagem, venho com a cola branca e passo em cima de todas essas beiradinhas que eu virei, para dar um acabamento, tá? Ficar bem colado. Vou precisar de palitos de sorvete. Eu tô usando esse que o formato é redondo, cola branca. Passo a cola branca em todo o palito de um dos lados e vou encaixar agora aqui no pote. Vou começar a colar. Encaixo bem aqui rente dessa beirada da parte de cima. Passo cola branca em outro palitinho, vou colar ele aqui do lado, tá? Sempre apertando, acertando os palitinhos para eles ficarem na mesma altura. Repito o processo, passando cola branca no palito, pode dar uma caprichadinha nessa cola branca. E faço esse processo até completar a volta inteira no pote. Sempre passando a cola branca, colando um palitinho do lado do outro, acertando, tá? Para eles não ficarem torto e ficar na mesma altura que na parte de baixo. Pode colar também com cola de silicone que dá certo, e cola quente eu não gosto muito de usar porque com o tempo ela acaba descolando.
Terminando de dar a volta aqui no pote, vai chegar uma parte do pote que o palito de baixo já vai terminar e o de cima ainda vai faltar um espaço para fechar o pote. Por quê? O meu pote, ele é mais gordinho na parte de cima e fino na parte de baixo. Aqui eu tô colando com a cola de silicone para vocês verem que dá certo. Então, eu vou começar a colar um palito em cima do outro aqui na parte de baixo, tá? Ele vai passar em cima do palito de baixo. Faço esse processo até terminar com a parte aqui que tá aparecendo do pote. Vou colar, encaixar o meu último palitinho aqui no pote. Ele vai ficar um palito transpassando, né, por cima do outro e meio como se fosse tortinho, inclinado. É assim mesmo por causa desse pote que é mais fino na parte de baixo. Vou deixar secar pelo menos umas 2 horas agora para esse palito ficar bem fixo, ou se você quiser, aguarda a secagem de um dia para o outro. No começo eu achei que tinha ficado estranho, mas depois eu gostei desse efeito que o pote deu. Achei que deu um charme a mais. O que vocês acharam? Deixa aqui no comentário. Para finalização, eu vou usar o verniz geral, que é um verniz de brilho, para dar um acabamento, né? Proteger esse palito. Usando o pincel de cerdas macia, agora é só passar o verniz em todos os palitos. Dá uma mão caprichada de verniz, deixa secar uns 15, 20 minutos, o verniz ele seca rápido. Lembrando que cola, verniz, pincel já está disponível na lojinha aqui do canal MR Artesanato. Eu vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo para quem quiser comprar. Vou usar uma outra tirinha, que é o resto do tecido que eu tenho, tem aproximadamente uns 30 centímetros e uns 6 de largura. Vou passar o verniz também no tecido, tá? Porque eu quero ele um pouquinho mais durinho, mas eu vou passar somente aqui na parte de cima, tá? Da frente do tecido. Eu não vou passar na parte de trás, porque senão o tecido ele fica bem durinho, tá? Eu quero ele um pouquinho só mais firme do que o normal, e assim também a gente tira esse desfiado do tecido. Com o verniz ele não fica desfiando as beiradinhas. Vou começar a decoração do pote, já secou o verniz, ele só dá brilho. O tecido eu deixei secar uns 15 minutinhos, ele já tá firme. Agora eu vou fazer um laço, tá? Um laço simples, ó. Coloco as 2 pontinhas aqui juntas, como se fosse uma gravatinha. Pego a parte de cima, vou ajeitando aqui com a mão. Aperto bem aqui no centro, ó, pra ele já ir formando o lacinho. E agora eu venho com um pedacinho de cordão de rami, mas pode ser até uma fitinha que você tiver, e vou amarrar o laço aqui no meio, tá? Aperta bem para esse laço ficar bem firme. Eu dou uns 2 nozinhos para garantir que não vai soltar, vou ajeitando com a mão para ele ficar um laço bem bonitinho. Laço ficou pronto, agora eu vou usar também para decoração essa tagzinha, essa plaquinha, que é de papel de scrap, tá? Eu usei papel de scrap, escolhi um papel onde tinha o desenho que eu acho que vai combinar, no caso essas rosas. Esse papel já é muito antigo, tá? E já faz tempo que eu tenho essa tag feita, mas você vai escolher o papel de scrap que você quer, recortar ou no formato redonda ou mais oval. Essa daqui é mais oval. Fiz alguns furinhos com agulha e passei um biquinho de crochê. Para quem faz crochê não tem dificuldade nenhuma, ó, dá para fazer com vários papéis, vários temas, várias cores de biquinho. Mas se você quiser aprender, deixa aqui no comentário que eu posso gravar um vídeo com o passo a passo. Usando cola quente, que é mais rápido, tá? Para colar, vou passar um pouco da cola aqui na parte de trás do laço. Centralizo aqui na parte da frente do meu pote. Eu vou colar na parte reta, aquele
tortinho do pote, eu vou deixar como fundo na parte de trás. Aperta bem para essa cola fixar. Passo a cola quente também aqui no meio dessa plaquinha, dessa tag de papel. Pode dar uma caprichadinha na cola. Vou centralizar certinho aqui, ó, no meio do lacinho. Vou apertar um pouquinho para ela fixar. Esse cordão de rami eu corto um pouquinho a ponta dele, tá? Para não ficar muito grande. E agora eu resolvi colar algumas florzinhas de EVA. Eu escolhi na cor marrom e na cor vermelho. Ela vem com esse tecidinho, né? Esse véuzinho. Eu vou cortar um pouquinho, porque eu quero ele mais curtinho. Passo a cola quente na rosinha marrom. Vou colar ela aqui no meio da tag, no meio do lacinho. E as outras duas rosinhas vermelhas eu vou colar nas pontas. Essa decoração fica a gosto de cada um. Se você preferir sem as rosinhas, pode deixar sem. Eu testei sem e com as rosinhas. Na minha opinião, eu preferi as rosinhas. Achei que deu um charme a mais pro vasinho. E agora é só apertar um pouquinho para elas fixarem aqui no pote. Para finalização aqui da parte de baixo do pote, eu vou colocar uns pezinhos. Escolhi essas bolinhas de madeira na cor marrom, que vai combinar. Essas miçangas, né? Essas bolinhas de madeira é de colar velho, que quebra, né? Fica velho. Eu tiro para usar, sempre guardo. Colo com a cola quente. Como é tecido, ela vai fixar bem. Dou uma caprichada aqui na cola quente, tá? Pra deixar o pezinho bem firme. Centraliza onde eu quero e colo os 4 pezinhos. Pote finalizado, olha por dentro como que ficou o acabamento, bem bonitinho. Por fora, eu achei que deu um charme bem legal essa decoração. Mas se você quiser fazer outra, também pode. É legal esse potinho para decoração de ambiente, para colocar um vasinho de flor, para você colocar pincel, tesoura aí no seu ateliê, ou para deixar como vaso, né, de flor artificial em cima de uma mesa, de um escritório. Aqui na parte de trás, para acabamento, eu colei um chaton dourado, tá? Esse chaton também tem disponível aqui na lojinha do canal, para tampar aqui a emenda do final do palito. O vídeo foi esse dessa semana, espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, fui! Até o nosso próximo vídeo.